Fala, galerinha do YouTube! Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de qualquer coisa, saiba que tudo o que eu puder fazer para te ajudar, ter conhecimento, eu vou fazer, beleza? Mas antes de qualquer coisa, seu comentário salva vidas, seu comentário ajuda pessoas, pode comentar aqui embaixo, que pessoas leem comentário e veem isso como um fórum, uma reflexão, até mesmo um suporte. Também não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Porque ajuda a gente. Mas vamos direto ao assunto. Quais são os 5 hábitos, né, estranhos, sexuais dos narcisistas? Eu quero que quando você ouça a palavra dos narcisistas, entendam de todos os gêneros. Porque, como já disse nos vídeos anteriores, narcisista é pai, é mãe, é tio, é tia, é patrão, é líder religioso, é amigo. Narcisista é, né? Então, é uma namorada, é um namorado, seja lá quem for, aonde ele for, onde ele estiver, ele será narcisista. Então, não é questão de gênero, mas do transtorno de personalidade que a gente usa o termo o narcisista. Porém, quais são os 5 hábitos mais estranhos de um narcisista numa relação sexual? Primeiro, é bom a gente entender 3 coisas e você deveria anotar, tá bom? O narcisista usa o ato sexual para 3 coisas, tá? Controle emocional, anotou? Anota, anota, pega papel, caneta. Ou num bloco de nota não dá, porque senão você sai do vídeo, mas papel e caneta. Controle emocional, ele usa o sexo para o controle, para o domínio, tá bom? Segundo, para seu próprio prazer, né? E não o prazer do outro. O outro é só um objeto de sexo para ele, sexual de prazer, tá? E de validação. E você vai entender nos 5 hábitos que eu vou falar que a validação é uma das mais latentes, porque ela precisa, né? O personagem, ele precisa de alguma forma de validação. Então, usa o controle para controlar emocionalmente a vítima, usa para seu próprio prazer e para ser validado. Então, isso é muito importante. Então, o primeiro ato muito comum é que você vai perceber que no ato, né, eu tenho que usar as palavras corretas para o vídeo subir aqui, não for banido, não ser banido aqui. No ato, né, o personagem narcisista, ele não demonstrará interesse no prazer do outro. Você pode me dizer, Eli, mas aquele cara que eu fiquei, aquela menina que eu fiquei, parecia que ele queria me dar prazer, para retribuir mais, que você desse mais. Mas perceba durante os 5 hábitos que você vai entender o porquê que parecia que queria te dar prazer. Mas vamos lá. Enfim, você vai entender. Então, perceba que há uma ausência de interesse no seu prazer, na vítima. Não há um interesse. Sou eu primeiro, eu em segundo, eu em terceiro, depois eu e depois eu de novo. Então, um hábito muito comum é as vítimas falarem para mim que depois do coito, olha eu falando coito, depois do ato, né, o narcisista simplesmente, desculpe, a vítima simplesmente chorava. Porque ela disse: eu me senti usada, eu me senti como um objeto sexual. Eu me senti como um objeto. Porque o sexo é uma conexão, né? Uma troca. Concorda comigo? Então, um hábito muito comum é não dar prazer, e se der, é simplesmente para manipulação. Tá? Por isso que as vítimas dizem, e eu já ouvi muito, que depois do ato se sentem sujas, se sentem imundas, imundo, usado. Eu já ouvi homem falar, eu me senti usado, só pra você ter noção. Porque homem geralmente enxerga o sexo como não só troca de prazer, mas também para outros fins, como desestressar e etc. Já ouvi muito sobre isso. O homem sentir isso, né?
Imagine a mulher que é mais ocitocina, né? Que é mais apego, que é mais pelo ouvir, mais conexão emocional afetiva. Imagine se relacionar com um narcisista, ela vai se sentir a pior das criaturas. Já ouvi muito isso. Outra coisa é a fixação pelo sexo, exatamente. Por quê? Essa fixação, entenda, não é que você não deva gostar, não é que você não deve curtir, né? Principalmente em relacionamentos héteros. Não é que não deve, eu acho que cada um faz o que lhe apetece fazer. Mas essa fixação, ela se torna muito delatora, né? Ela delata muito o narcisismo. Por quê? Porque, na maioria dos casos, é a repetição do que eu acabei de falar. É a busca do próprio prazer. E esse ato demonstra, revela o poder que o outro tem sobre a vítima. Vou te dar um exemplo. Cada gemido, cada permissividade, cada troca, cada entrega, cada gesto de entrega da sua parte, vítima, para o narcisista, é uma declaração de validação. Vou te dar um exemplo. Desculpe, estou meio resfriado. Vou te dar um exemplo de uma história que me aconteceu. O cara conheceu uma mulher na sexta-feira, segunda-feira eles estavam viajando para Paris, e volta na outra semana já noiva, praticamente casada de lá. Se casaram, ela impressionada, um cara muito rico. Ela impressionada, foi, voltou, casou, só que o narcisista queria, de alguma forma, que ela fizesse coisas, que vai ser a terceira parte agora, fizesse coisas, que é homenagem, que ela não gostaria de fazer, mas não era homenagem, era uma coisa mais terrível, ao ponto dela ir para um bar, conhecer um cara e ele ficar em casa, ela ir para um motel com um cara desconhecido, ligar uma câmera, ter relação enquanto ele ficava em casa. E isso foi contra os princípios dela, e ela disse que não queria mais aquilo, o cara começou a sufocar ao ponto da menina ter que se separar, e ela até desenvolveu uma doença depois de tanto estresse. Então, entenda que o pedido sexual, o pedido insistente, não é uma pessoa que tem um fetiche, uma fantasia e pede, a mulher diz não, o homem diz não, e ali morreu. Não, o narcisista não aceita não como resposta. Então, o sexo, ele deixa mais claro que o narcisista está tendo mais poder sobre a vítima. Isso é muito comum. Repito, e sejamos maduros para entender. Você ter uma fantasia sexual ou um desejo sexual é supernatural. Não é natural, e é uma característica narcisista, ele ouvir o não, ela ouvir o não e não aceitar o não como resposta, como uma criança birrenta. Tá? Esse é um hábito muito comum, né? Estranho, mas comum, é de não aceitar o não. Né? E quando você permite o sexo, ele ainda muito mais explora você para lhe oprimir, para que você possa mostrar, validar, né? Controlar, governar. Terceiro é homenagem, mas eu quero que você entenda que eu respeito homenagem, eu respeito as fantasias, eu respeito o mundo BDSM, eu respeito tudo. Eu acho que as pessoas fazem com o corpo delas o que elas querem. O problema não é ela fazer o que ela quer com o corpo dela, ou ter a relação que ela quer ter. O problema é quando você não quer, mas para não perder um casamento, para não perder uma pessoa, você se permite a ter uma relação, você vai chorar no final, você vai se sentir suja no final, sujo no final, achando que isso está normal. O narcisista explora muito bem isso, cara. Ele é muito bom para isso. Ela é muito boa para isso. Então, homenagem, né? Ele é um dos pedidos mais comuns dos narcisistas. Não é não. Eu não vou te punir se você me disser não. Se eu tivesse esse desejo, falaria para minha esposa e ela diria, talvez diria ali,
Não, não concordo. Não concordo? Beleza, bola para cima, bola para frente, vida que segue. Porém, o narcisismo valida, porque o narcisista quer ter controle até dos ciúmes que ele tem de você. Ele quer ter controle até disso. É uma necessidade tão poderosa de possuir o outro que ele decide até com quem você transa. Esse é um hábito muito comum do narcisista e muito perigoso, porque mulheres e homens estão rompendo princípios simplesmente para manter um casamento. Aí eu pergunto, isso é casamento? Isso é relacionamento? Né? Nietzsche falou que amor é permitir que o outro seja ele mesmo. Né? Você quer viver essa vida promíscua? Vai viver a tua vida, eu te amo. Não, não quero fazer. Beleza, eu respeito você. Permitir que o outro seja ele mesmo. Isso é amar. Né? O narcisista não. O narcisista não permite o outro ser ele. O narcisista exige que o outro seja ele. Tenha as suas práticas. Tá? Então, homenagem é muito comum. Tá? Quarto, é o silêncio pós a relação sexual. Ah, Eli, peraí, você está exagerando. Peraí. Não estou exagerando e vou explicar por quê. Eu sei que existe aí, né, como é que é? A neurociência explica isso, que o ato sexual entre um casal, ou principalmente hétero, ele é baseado em cima de dopamina, desejo do homem, e ocitocina, apego da mulher. Por isso que depois do ato, o homem descarregou a dopamina, geralmente ele vai dormir, e a mulher vai abraçar, porque ela vai se apegar mais, e o homem descansar, porque ele já descarregou a sua dopamina. Então, é normal, depois da relação sexual, a pessoa, ela simplesmente ter sono, porque ela descarregou a dopamina dela, e a mulher se apegar. Tá tudo bem. Eu não estou colocando aqui, como é que fala o nome? Chifre na cabeça de cavalo. Mas existe uma diferença entre você descansar, você relaxar e você ter um distanciamento súbito. É diferente. Uma frieza, um ritual de frieza logo depois, um distanciamento súbito, não é algo que acontece com normalidade. O cara, a mulher, se levanta, se afasta, vai mexer no celular, muda de assunto. O pós-sexo é vazio. Isso gera confusão na cabeça ou do parceiro ou da parceira, perguntando: onde eu errei? Será que eu fui péssima? Será que eu fui ruim assim? Então, esse ritual de frieza, esse distanciamento súbito, ele é sinistro e característica narcisista. Por quê? Eu só queria te usar. Eu não queria trocar com você. Eu queria te usar. E agora você já não é mais uma necessidade minha. Tá fazendo sentido para vocês? Se você chegou até aqui, escreve faz sentido, tá? Faz sentido de verdade? Tá fazendo sentido? Que bom. Outra característica do narcisista no ato sexual, uma característica não, né? O nome é outro, é um hábito comum do narcisista na relação sexual, é a ausência do beijo. Porque, como nós aprendemos, sexo é uma troca, é uma conexão. Narcisista não olha no olho, narcisista não beija, porque beijo é expressão emocional, de afeto, é uma expressão de amor, é uma expressão de conexão. E narcisista não tem conexão. Então, não beija e não olha no olho. Eu ouvi casos, já tem 16 mil atendimentos, gente. Agora que eu estou meio aposentado, mas eu já ouvi casos de mulheres falando para mim o seguinte, Eli, ele só gostava de posições onde não tinha olhar no meu olho. Aí vocês imaginam as posições, que eu não vou falar, não. Fico com vergonha. Vou ficar com vergonha de falar, não. Mas imagina as posições aí.
É? Só posições onde ele não olhava no meu olho, onde não tinha como beijar. Esses hábitos são comuns demais. E eu queria deixar aqui uma dica para você. Se você está vivendo isso, cara, você precisa de se olhar com mais carinho e ter uma percepção de que talvez você não está legal. Isso precisa ser dialogado, elaborado, entendeu? Você precisa olhar com isso com carinho, porque a vida é uma só. Pelo menos a gente só se lembra de uma. E o tempo está passando. Tá bom? Então, olha, um beijo. Obrigado pelos inúmeros comentários que eu recebo nos meus vídeos. E obrigado também que a gente não pode responder todos, porque a gente tem são 5 plataformas digitais que a gente dá conta e comentar todos é difícil demais. Mas a gente lê, a gente tenta curtir e dizer que eu amo vocês. Tá bom? Beijo no coração e espero que esse vídeo tenha te ajudado. Tchau, tchau.